Essa é a nossa série, Andar com Deus. E o nosso desejo é que você ande com Deus. Vamos observar alguns homens, a história de alguns servos do Senhor. E iniciaremos com Enoque. Este homem tão conhecido em toda a Bíblia com uma grande história. Você verá. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aleluia. Abra o segundo texto em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Versos 5 e 6. Apenas esses dois versículos. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oremos mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pedimos a Ti, a Deus, que nos abençoe, a Deus, que nos dê a graça de poder falar ao coração do Teu povo sobre este tema tão importante, ó Deus, como nós devemos andar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, ó Deus. Qual o legado que você deseja deixar para o seu filho? Quando eu digo legado, um exemplo. Quando eu digo legado, uma história. Qual a história que você deseja deixar para os seus filhos? Qual a nossa marca que nós queremos imprimir neste mundo? Quando olhamos para a vida de Enoque, e o nosso próximo slide vai falar justamente sobre isso, a vida de Enoque, e o que significa andar com Deus. O que significa andar com Deus? Enoque foi este homem que deixou um legado para o seu filho Lameque, e depois também para o seu neto Noé, este muito mais conhecido. O que nós queremos deixar para os nossos filhos? Certa vez, um homem poderoso nos negócios resolveu adquirir uma empresa, no desejo de poder deixar para os seus filhos. E a empresa caminhou muito bem nos primeiros 3 meses que estava sob a sua gerência, porque logo depois ele veio a falecer. Menos de 2 anos depois, os filhos venderam aquela empresa por 30% do valor que o pai tinha adquirido. E estamos falando aqui de cifras bilionárias. E às vezes ficamos perguntando, o que de fato nós podemos deixar de valor para os nossos filhos? Porque dependendo daquilo que nós vamos deixar para eles, em pouco tempo, tudo se esvai. Vai embora, simplesmente se perde o valor, não tem mais nada, porque desapareceu. Eram coisas materiais que não tinham absolutamente valor nenhum. Então nós precisamos olhar para a vida de Enoque, que nos oferece essa história robusta, grandiosa, de alguém que andou com Deus, porque o texto declara que Noé andou com Deus. E de repente ele já não era, por quê? Porque Deus o tomara para si. E é o escritor de Hebreus que vai usar então essa palavra, trasladar. Foi Deus que trasladou a Enoque para que ele não experimentasse a morte, e não foi achado mais, porque Deus o trasladara, ou seja, Deus o tomara para si, sem que experimentasse a morte. E esse fato é tão interessante, porque nós estamos falando aqui apenas de 2 pessoas na Bíblia que não experimentaram a morte, Enoque e Elias.
profeta do Senhor. Então, o que é realmente importante, irmãos, que nós possamos aprender com a vida de Enoque, para que possamos entender o quão é importante andar com Deus, nesta série, andar com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós precisamos aprender algumas coisas. Enoque nos oferece uma história impressionante. Talvez você fique perguntando, pastor, mas qual a grande realização de Enoque? O que ele deixou? Será que ele foi tão importante como Noé? Será que ele foi o cara que mais viveu como seu filho Metusalém? O homem que mais viveu na Bíblia, perto de 1000 anos? Qual o grande feito de Enoque? O grande feito de Enoque foi que ele andou com Deus. E nós precisamos refletir sobre isso. O que significa, de fato, andar com Deus e qual a sua importância para as nossas vidas? Vemos que em Enoque nós temos um exemplo impressionante. Eu sei que muitas pessoas gostam de olhar o exemplo de artistas famosos, pessoas de sucesso, pessoas que venceram na vida, pessoas que hoje são, porque antes não eram nada e de repente hoje têm uma história de sucesso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o sucesso não é formado em acúmulo de bens materiais, mas o quão próximo essa pessoa está de Deus, o quão próximo ele está de Deus e o quanto ele está andando com Deus, o quanto de fato ele está disposto a caminhar com o Senhor Jesus. É por isso que quando abrimos a Bíblia no livro de Hebreus, vamos ver que Enoque faz parte aqui da galeria dos heróis da fé. Amados, isso é muito importante porque a descrição do livro de Gênesis, falando de Enoque em apenas 4 versículos, 3 versículos, nos leva a questionar, mas qual era a história de Enoque? Ele poderia muito bem ter sido esquecido dessa lista de Hebreus capítulo 11, e nós nem notaríamos. Ele simplesmente passaria despercebido. Mas a Bíblia não deixou despercebido aquele que andou com Deus. É importante. Aquele que anda com o Senhor, Deus o nota, Deus o vê, Deus o abençoa. E é por isso que ele está nessa galeria aqui como um herói da fé. Sim, alguém que agradou a Deus, confiando no Senhor e depositando a sua fé unicamente no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós precisamos aprender algumas coisas sobre como andar com Deus, ou o que significa de fato andar com Deus, e veremos isso ao longo dessas séries, ao longo dos exemplos que nós teremos a dar para os irmãos. Nós vamos ver características daqueles que andaram com Deus, e o meu desejo é que você diga assim: Deus, como eu quero ser como essa pessoa, como eu quero ter a atitude que ela teve, como eu quero ter a coragem que ela teve, a determinação que ela teve. Nós vivemos hoje uma geração de adolescentes jovens que tem os seus ícones, que tem os seus ídolos, pessoas que não servem de nenhuma moral ou de nenhum exemplo para nós. E hoje está cada vez mais popularizado os youtubers da vida. Esses youtubers que conseguem entreter as pessoas, que conseguem chamar a atenção das pessoas, que conseguem puxar essas pessoas para si, ensinando muitas vezes besteira, muitas vezes coisas que não tem nada a ver. Amados, como essa situação é difícil de ver esses jovens olhando para estes exemplos tão malignos, tão vios. Nós precisamos repensar como nós estamos vivenciando a nossa fé, e procurar andar com Deus, e procurar caminhar na presença do Senhor. Bem, pelo menos 3 sentidos nós podemos aprender aqui da história de Enoque, quando da declaração de que ele andou com Deus. Primeiro princípio que nós precisamos entender é que andar com Deus significa que nós precisamos adquirir uma cosmovisão cristã da vida. Que é isso, pastor? Significa que eu preciso olhar a vida pelos óculos de Deus. Eu preciso ter uma noção do que significa essa vida.
por nasci, porque eu existo, qual a minha missão neste mundo, o que eu devo fazer, o que eu devo realizar. Eu preciso olhar a vida pelos óculos de Deus. Amados, isso significa que nós precisamos pensar as nossas afirmações, se elas realmente estão condizentes com as nossas práticas. Porque alguém pode chegar e dizer, olha, eu amo a minha família, mas está criando os filhos numa libertinagem tão grande. Os filhos podem fazer tudo, acaba com a casa, dão péssimos exemplos, até daqueles que falam assim, não pai, eu quero trazer minha namorada aqui, porque sabe, em casa é melhor. Pais que são permissivos, mas que dizem, não, eu amo minha família, eu defendo os valores, mas não conseguem colocar em prática o que seja isso. Pessoas que chegam a afirmar, olha, eu amo meus pais, filhos, afirmando, eu amo meus pais, mas o tempo todo está pensando, como que eu vou conseguir colocá-los no asilo? Como que eu vou conseguir jogar os meus, tão velhinhos, já não está ajudando em nada, está prejudicando. Às vezes, eles estão afirmando isso, ou pensando essas coisas. Aqueles que dizem, nossa, eu gosto de ajudar os pobres, necessitados, falou, eu estou ali pronto para ajudar. Mas quando as coisas apertam, negam até mesmo um prato de comida para poder economizar. Porque as coisas agora estão diferentes, está apertado, está difícil. E nesse momento, aquilo que ele declarava não é mais aquilo que ele está vivendo. Alguns dizem, não pastor, eu creio no sustento de Deus. Essa é a declaração dele, mas qual é a cosmovisão dele? Toda semana ele está indo na lotérica fazer uma fezinha. Porque ele não crê no sustento de Deus. Todo mês, né? Alguém diz, olha, eu sou um homem fiel à minha esposa. Não, eu sou fiel à minha esposa. Mas não sai do WhatsApp procurando as fotos das ex-namoradas. E a mulher diz, não, eu confio no meu marido, eu confio nele. Mas o tempo todo fuçando no WhatsApp para ver se não encontra alguma sirigaita mandando aquelas mensagens assim, bom dia. Quem é essa aqui? Cosmovisão cristã, irmãos, nos faz ver a vida pelos óculos de Deus, para que nós possamos ter a nossa visão transformada, a nossa realidade transformada. Andar com Deus significa isso, e eu só vou adquirir isso à medida que eu luto para conhecer a Bíblia, para estudar a Bíblia, para conhecer a Deus. Como eu vou ter uma cosmovisão de Deus, se eu não conheço a Deus? É impossível. Então eu preciso conhecer a Deus, ponto. Andar com Deus é isso, conheça a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você descobre quem você é. Pode ter certeza. Mais você descobre as suas falhas, o quanto você é fraco, que submetido a situações de intenso estresse, você faz coisas tipo Pedro, que chegou para Jesus e disse, Jesus, o negócio é o seguinte, cara, onde o Senhor for, eu vou contigo. Jesus disse para ele, Pedro, que isso, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, cara. Não, Jesus, de maneira nenhuma, todos eles aqui podem negar, ó, apontou, todos eles podem negar, eu não nego. Negou ou não negou? Negou. Justamente porque a cosmovisão dele não havia sido transformada ainda, porque ele não conhecia a Deus. Se ele não conhecia a Deus, ele não conhecia a si mesmo, e o quanto ele era falho e fraco na sua existência. Então nós entendemos que andar com Deus é adquirir uma cosmovisão cristã, mas essa cosmovisão cristã só é possível à medida que nós conhecemos a Deus, e conhecer a Deus é andar com Deus, meus amados. Você deseja andar com Deus? Você quer andar com Deus? Você está disposto a pagar o preço, as dificuldades de ter que se esforçar para ler, para conhecer, para estudar? Alguns dizem, pastor, olha, a Bíblia é tão grande, não dou conta não. Dá uma preguiça, dá um cansaço, dá um desânimo. Eu começo lá no mês de março, por exemplo, pronto, já desisto. Amados, em nome do Senhor Jesus, não desista, lute todos os dias, um dia por vez. Andar com Deus é adquirir uma cosmovisão cristã da vida, mas também é viver pela fé em Deus.
Veja Hebreus, quando ele declara aqui, no verso 6, versos 5 e 6, final do verso 5, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Então, para o autor aos Hebreus, o elemento aqui que agrada a Deus é justamente a fé nesse Deus poderoso. Veja bem, quando você volta lá para Gênesis, olhando para Gênesis, você vai perceber que naquela época, Enoque não tinha Bíblia, não tinha uma Bíblia nas suas mãos. Enoque vivia debaixo de uma maldição, a morte. Os seres humanos morriam. E mais, Enoque vivia numa geração corrompida pelo pecado. Veja a descrição em Gênesis capítulo 6. E eu espero que você esteja com sua Bíblia aberta. É importantíssimo andar com Deus, é conhecer a palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 7. Essa declaração tão forte a respeito da humanidade daquela época. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Amados, isso só aconteceu por causa dessa corrupção, dessa maldade que aflorava, de tal maneira que Deus, nos termos, na linguagem bíblica aqui usada para que nós possamos entender isso, diz que ele se arrependeu. É um termo usado para que nós possamos entender, porque arrependimento é característico de uma pessoa que errou, que cometeu uma falha, e cremos, Deus não cometeu nenhuma falha, mas ele usa essa palavra para que nós possamos entender o quanto ele estava desgostoso daqueles que ele havia criado. E onde Enoque estava vivendo? Justamente em meio àquele povo, aquelas pessoas que viviam uma vida desregrada e longe da presença do Senhor. Aquele povo era o contexto da vida de Enoque. Então ele não tinha Bíblia, ele tinha uma maldição e ele tinha uma geração corrompida pelo pecado. Ele não tinha nenhum bom exemplo, então ele tinha que ser o bom exemplo para aquele povo. Ele deveria ser a luz, ele deveria brilhar, e ele entendeu esse processo. E ensinou isso para o seu filho, que ensinou isso para o filho dele, Noé, o homem que também andou com Deus. Enoque acreditou na existência de Deus, mesmo quando todas as provas da época diziam: não acredita em Deus. Por que tantas pessoas afastaram-se de Deus naquela época? Porque tantos abandonaram, senão por causa da natureza corrompida e pela falta de fé em acreditar na existência de um Deus poderoso. Amados irmãos, este homem creu em Deus e tornou-se expressão de profunda espiritualidade. A sua fé foi notada pelo escritor bíblico, por Moisés, que registra sim que ele andou com Deus. Um homem que creu, que acreditou. Existem hoje em dia muitos ateus na nossa geração, na nossa época. Mas o pior deles é aquele que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. São muitos, meus irmãos. Essas pessoas, elas vão às igrejas, mas você não vê nenhuma mudança positiva nelas. Absolutamente nenhuma. Alguns institutos já lançaram uma pesquisa para 2030, dizendo que em 2030 o número de evangélicos vai ser maior que o número de católicos. Se hoje está em 50 milhões, logo vai chegar a 100 milhões, em questão do quê? 10 anos. Veja quanta mudança em termos de números, mas em termos de ação, grande parte destes são ateus. Dizem
crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Eles não sabem orar, eles não sabem ler a Bíblia, eles não sabem dizimar, eles não nutrem um espírito de corpo, eles não professam as suas confissões, eles não conhecem nada de Bíblia. Vai conhecer de confissões? Geralmente são avarentos, descrentes, egoístas, místicos, ecumênicos, liberais, legalistas, mundanos na sua forma de viver. São como palha que o vento vai levando de um lado para o outro, de uma igreja para o outro, de um movimento para o outro, de um estigmatismo para o outro, disso, daquilo outro. Mas Enoque não era como palha. Era um homem à frente do seu tempo, que não se deixava levar pelo comportamento pernicioso e mundano dos seus pares, da sua, às vezes, própria família, dos seus amigos, mas ele se mantinha firme ali, porque ele aguardava uma recompensa espiritual. Quando você volta novamente para Hebreus, no finalzinho do capítulo 6, do versículo 6 do capítulo 11, diz que se torna galardoador dos que o buscam. Eu creio que a descrição do autor dos Hebreus aqui, falando sobre essa palavra galardoador, ele está dizendo e analisando e vendo que Enoque era alguém que esperava no Senhor, que esperava as promessas do Senhor em meio a uma geração corrompida, onde tudo estava dando errado, onde todos estavam abandonando ao Senhor. Ele se sentia uma ilha. Quantos de nós hoje precisamos de uma igreja grande para poder ter fé? Quantos de nós hoje precisamos de muita gente na nossa casa para ficar feliz num dia de culto? Quantas pessoas precisam de muita gente na reunião de oração para sair alegre? Quantas pessoas de nós hoje precisam de muito movimento para sentir Deus? Imagine você sozinho e todos dizendo: bobo, para de ir para a igreja. O que você está fazendo indo para a igreja orar? Esse negócio de orar não presta não. Será que você conseguiria ser como Enoque, abandonado por todos, mas não por Deus? Porque ele tinha uma esperança, ele tinha uma certeza. Deus estava a lhe dar uma recompensa espiritual. Esta é a terceira lição daqueles que andam com Deus. A primeira, que andar com Deus significa que nós precisamos ter uma cosmovisão de vida transformada. E segundo, que nós precisamos viver pela fé. E terceiro e último, que nós precisamos aguardar uma recompensa espiritual. Para o autor dos Hebreus, Enoque chama atenção pela sua esperança quanto a uma vida futura muito superior à que ele estava vivendo. Mais uma vez, ele não tinha Bíblia, não tinha uma série de explicações dadas por Deus ali sobre o que seria a vida futura, mas ele acreditava no poder de Deus, na manutenção da graça de Deus sobre a sua vida. Deus iria abençoá-lo, iria recompensá-lo. Amados irmãos, a palavra galardão, do grego mistos, geralmente significa recompensa, salário ou distinção, dependendo de cada contexto da palavra. A ideia aqui é que Deus vai premiar aqueles que mais se esforçaram. Jesus falou sobre o galardão, Paulo falou sobre o galardão, e João mostrou o galardão. Ruas de ouro, cristais e todo tipo de pedras preciosas conhecidas naquela época para dizer: o céu é belíssimo e tudo aquilo que nós vamos viver lá é maravilhoso. Então por que você está triste, deprimido na sua vida ou fraco na fé? Acredite em um Deus que tem uma herança muito superior, infinitamente maior do que tudo que os nossos olhos veem hoje. Os nossos olhos veem o que é material, mas que nós possamos ver com os olhos espirituais para ver aquilo que é espiritual, uma promessa maravilhosa do Senhor para nós. E aqui uma palavrinha sobre teologia da prosperidade, tentar ser o máximo resumido. Nós vemos que a teologia da prosperidade dominou muito as igrejas ao longo dos anos, mas hoje ela está mudando para uma certa teologia da prosperidade existencial, onde coaches motivacionais tentam levar até mesmo os fiéis ao delírio, dizendo: olha, você vai vencer se você entregar o seu dízimo, se você der a sua oferta, se você confiar em Deus. E aí ele coloca tantos métodos que você vai conseguir,
que você precisa comprar o curso que eles vendem, para que você possa aprender de fato o segredo do sucesso financeiro e espiritual. Tem uma ilustração que ensina um pouco a respeito disso. Fala a respeito de um subsecretário norte-americano, secretário da Defesa, que foi convidado para uma palestra para cerca de 1.000 pessoas. E quando ele chega no aeroporto, já havia ali uma equipe esperando ele, leva ele até o carro, um carro ali todo preparado, muito bonito, conduz ele até o hotel. Do hotel já tem gente esperando ele ali, recebendo ele com toda fineza. E do hotel ele vai então direcionado ao centro de convenções, e todas as pessoas esperando, ele entra pelo fundo, para não ser incomodado pelas pessoas, vários staffs ali, pessoas do lado dele, aquilo que ele precisava estava ali, e tudo ele tinha nas mãos. 2 anos depois, quando ele não era mais subsecretário, ele vai dar uma mesma palestra no local como aquele. Ele chega no aeroporto, ninguém aparece. Ele pega um táxi, vai ao hotel, não tem ninguém recepcionando ele. Ele sai do hotel, vai ao local do centro de convenções, não tem ninguém ali também para recepcioná-lo. Ele entra como um mero desconhecido. O que esta ilustração nos diz, irmãos? Que aquilo que nós temos não é nosso. Porque aquilo que chamava a atenção dele era o cargo dele. Mas depois que não tinha mais o cargo, não tinha mais nenhum valor. Então tudo que nós podemos ter hoje, não é por causa de nós, mas é por causa daquele que nos deu. Então, se algum dia alguém te chamar de senhor, senhora, ou doutor, ou doutora, lembre-se, é por causa de Jesus. Ele me deu isso. Porque se Ele não tivesse me dado isso, eu não teria nada dessas coisas. Tudo que nós podemos ter hoje é porque Deus nos deu. Então jamais se torne arrogante, pretensioso, achando que foi você que construiu tudo isso. Foi Deus que colocou nas tuas mãos, porque Ele assim quis. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Então, meus amados, prosperidade, felicidade, eles devem ser adquiridos dentro de uma cosmovisão cristã. E é preciso nós falarmos sobre isso, e talvez vamos falar, porque é uma possibilidade da nossa economia melhorar muito, crescer muito. E não podemos fazer e cair no mesmo erro dos americanos, que em 1980, quando viam as bolsas de valor subindo, começaram a abandonar a Deus, achando que não precisavam mais de Deus. Achando que o que eles tinham, foi eles que conquistaram, e esqueceram quem deu saúde, quem deu capacidade e quem deu força para eles e sabedoria para eles fazerem tudo aquilo. E eu concluo dizendo que nós precisamos andar com Deus, e andar com Deus implica numa decisão, meus queridos. Você precisa decidir. Não pode ser um homem de ânimo dobre, como fala o escritor Tiago. Homem de ânimo dobre é aquele que está inconstante. Eu quero isso. Alguém grita aqui atrás: não, eu quero isso. Não, eu quero isso. E não sabe direito o que quer. O que você quer? Você quer Deus? Ou você quer sucesso? Você quer prosperidade? Você quer sabedoria? Você quer cursos? Você quer muito dinheiro? Você quer muito conforto? O que você quer? Decida. Pense sobre isso. O que te leva realmente a ser um cristão? Um servo de Deus? Noé foi reconhecido, ou Enoque foi reconhecido porque andou com Deus. E eu te convido a andar com Deus também. A fechar os teus olhos nesse momento, colocar a sua vida na presença de Deus e dizer: Pai, me ensina. Me dê forças para que eu possa andar com o Senhor. Tudo aquilo que está diante de mim é um exemplo para que eu possa andar com o Senhor. Coloque sua vida na presença de Deus. Se você deseja, coloque-se em pé nesse momento para que nós possamos orar, para que nós possamos clamar ao Senhor, para que você de fato e de verdade ande com Deus e diga: Senhor, eu quero andar contigo. Eu escolho Deus, como diz a música, nesse sentido. Ou seja, eu não escolho o pecado, não escolho os bens materiais, não escolho a minha própria vontade, eu escolho o Senhor, aleluia.
Glória ao teu nome. Que Deus te incomode para que você possa buscar mais e mais do Senhor. E seja cada dia mais e mais fortalecido em nome do Senhor Jesus. Olhe estes exemplos. Que Deus nos abençoe nessa série, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso. Pai, obrigado, Senhor, quando nós aqui estamos para participar da ceia do Senhor, ó Deus. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos andar com o Senhor, ó Deus. E que andar com o Senhor signifique, ó Deus, que nós de fato almejemos estar na Tua presença, crendo verdadeiramente no Senhor, confiando em Ti, depositando a nossa esperança no Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Deus. Só o Senhor que pode nos abençoar, só o Senhor que pode ter misericórdia de nós. Pai, nos dê, ó Deus, condições de ver, ó Deus, como o Senhor vê, Pai. Usando os óculos, ó Pai, que o Senhor usa para ver o mundo, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a olhar com amor, a olhar com piedade, a olhar com fé, a olhar com conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor. Salva, Senhor, a nossa cidade. Salva, Senhor, os moradores deste setor. Salva, Senhor, aqueles que porventura estão aqui dentro desta igreja, ou aqueles que estão nos vendo pela internet e que até hoje não fizeram um compromisso de vida com o Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Toca nesses corações e salva-os, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, produzir frutos dignos de arrependimento, uma vida inteira na Tua presença, para que ao final eles sejam lembrados, não por aquilo que fizeram, mas como viveram, andaram com o Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor.